O sol de novembro caía sobre o sertão como uma mão aberta sobre brasas. Não havia poesia nisso. Era apenas calor, o tipo que seca a língua antes que a pessoa perceba que está com sede, que racha o couro das mãos e deixa os olhos pesados de um cansaço que não passa com sono. Era o tipo de calor que faz os homens tomarem decisões erradas e as mulheres aprenderem a esperar. Amélia Furtado aprendeu a esperar cedo. Aprendeu quando o pai a deu em casamento aos 18 anos para Benedito Furtado, homem de 32, que tinha terras, mas não tinha juízo. Aprendeu quando percebeu, já no primeiro ano de casada, que seria ela quem tocaria a fazenda enquanto ele tocava a garrafa. Aprendeu quando o médico lhe disse, depois do segundo aborto, que provavelmente não teria filhos. E Benedito, ao invés de confortá-la, saiu para beber com os peões e não voltou por 3 dias. Ela aprendeu e seguiu. 20 anos de casamento lhe ensinaram mais sobre gado, terra e homens do que qualquer escola ensinaria. Ela sabia diagnosticar febre aftosa antes do veterinário. Sabia quando a pastagem estava mal rotacionada só pelo cheiro da bosta do gado. Sabia que vaca que para de mugir à tarde está prenhe ou doente, e aprendera a distinguir um do outro pelo modo como o animal movia as orelhas. Benedito morreu em março. Não de doença, não de acidente. Morreu de vergonha acumulada. Se é que vergonha mata. O coração parou num sábado à noite, sentado na varanda, com uma garrafa de cachaça no colo, e uma dívida de 4 contos de réis, anotada num caderno que ela só encontrou depois do enterro. 4 contos, com o coronel Hortêncio Braga. Amélia ficou parada em frente ao caderno por um longo tempo. A letra de Benedito era grande e inclinada para o lado. Letra de homem que aprendeu a escrever tarde e nunca se envergonhou de escrever mal. Ela passou o dedo sobre os números, como se a textura do papel pudesse mudar o que estava escrito. Não mudou. O coronel Hortêncio Braga não demorou a aparecer. Veio 4 dias depois do enterro, antes mesmo que a terra sobre Benedito tivesse secado direito. Chegou a cavalo, com 2 capangas atrás, chapéu de abas largas e aquele sorriso de homem que já sabe o resultado antes de fazer a pergunta. Meus pesames, dona Amélia. Ele desceu do cavalo com a graça calculada de quem ensaiou o gesto. Benedito era um homem de bem, que Deus o tenha. Amélia ficou na soleira da porta, não desceu os degraus. Obrigada, coronel. Vim tratar de um assunto delicado. Ele dobrou o chapéu nas mãos, gesto de falsa humildade. A dívida do seu falecido marido. O senhor sabe que 4 contos não é pouca coisa. Eu sei. Tenho interesse nas terras da divisa. Aquele trecho de 60 alqueires que faz fronteira com minha propriedade. Se a senhora me ceder aquele pedaço, considero a dívida paga e ainda deixo algum trocado para a senhora se arranjar. Amélia olhou para os capangas, depois para o coronel, depois para o horizonte, onde o gado dela pastava naquele exato trecho de 60 alqueires que ele queria. Não está à venda! O sorriso do coronel não sumiu. Apenas mudou de natureza. Ficou mais frio, mais calculado. Dona Amélia, a senhora está sozinha, sem filhos, sem homem, com uma dívida que vence em 60 dias. Ele recolocou o chapéu devagar. Pense bem. Já pensei. Ele virou o cavalo sem pressa. Antes de ir, olhou para ela por cima do ombro. Estou aqui quando a senhora mudar de ideia. Ela esperou o barulho dos cascos sumir na poeira antes de sentar no degrau mais alto da escada. Ficou ali, com as mãos nos joelhos, olhando para o nada. Não chorou. Não havia tempo para chorar. Nos dias seguintes, Amélia foi a 3 fazendeiros da região pedindo empréstimo. O primeiro disse que não tinha dinheiro. Disse isso enquanto reformava a sede com madeira de lei importada. O segundo disse que poderia ajudar com condições. As condições eram o tipo que ela não ia aceitar, mesmo que estivesse morrendo de fome. O terceiro não a recebeu. O capataz disse que o patrão estava ocupado. Ela esperou 2 horas sentada numa cerca de arame antes de entender que ele não ia aparecer. Voltou para casa com poeira nos dentes
e raiva nas costas. Foi então que Dona Corina, a benzedeira mais velha da região, que sabia de tudo e de todos, disse uma coisa enquanto tirava erva cidreira do quintal. Você deveria falar com Severo Lacerda. Amélia tinha ouvido falar de Severo Lacerda. Quem não tinha? Fazenda Cruzeiro do Sul, 300 alqueires de terra boa, gado fino, homem de palavra. Também homem fechado, difícil, que não recebia visita sem hora marcada e que havia mandado embora 3 capatazes em 2 anos por desonestidade. Severo Lacerda não empresta dinheiro a ninguém, disse Amélia. Não empresta. Dona Corina cheirou um galho de erva antes de continuar. Mas ele tem uma querência que ninguém consegue tocar faz 2 anos. Perdeu 3 peões que sabiam do ofício e os que ficaram não entendem de parto difícil. Perdeu 3 bezerros no mês passado. Amélia ficou quieta. Ele precisa de alguém que entenda de gado de verdade. A velha jogou o galho no cesto. Não de um peão, de alguém com juízo. Ele não vai aceitar uma mulher. Provavelmente não. Dona Corina encarou Amélia com os olhos pequenos e diretos que tinha. Mas você vai lá assim mesmo. A fazenda Cruzeiro do Sul ficava a 6 quilômetros de distância. Amélia foi a pé. O cavalo dela havia mancado na semana anterior e ela ainda não tinha conseguido tratar a ferradura solta. 6 quilômetros de estrada de barro seco com o sol das 10 da manhã na nuca. Chegou com poeira até o joelho e suor na beira do chapéu. O portão da fazenda era de madeira grossa, pintado de verde escuro, com o nome Cruzeiro do Sul gravado em ferro forjado na parte de cima. 2 cachorros vieram até a cerca, mas não latiam, só farejavam. Sinal de fazenda bem tocada. Cachorro que late demais em fazenda é sinal que o dono não manda. Um peão jovem apareceu do lado de dentro. O que a senhora quer? Falar com Severo Lacerda. O patrão não está recebendo. Pode dizer que é Amélia Furtado, da fazenda ao lado. O peão sumiu. Voltou depois de uns minutos com a mesma cara fechada. O patrão disse que não tem tempo agora. Amélia não se moveu. Pode dizer para o seu patrão que eu sei que ele perdeu 3 bezerros no mês passado por apresentação errada no parto. E que ontem à tarde uma das vacas dele mugiu do jeito que muga a vaca com mastite incipiente. Eu ouvi daqui enquanto vinha caminhando. Se ele não tratar até amanhã, perde o leite do animal e pode perder a vaca. O peão piscou. Eu vou avisar. Desta vez demorou mais. Amélia esperou na frente do portão, sem se sentar, sem se apoiar na cerca. Ficou parada como se tivesse chegado fazia 1 minuto. O portão abriu. Severo Lacerda era mais alto do que ela esperava. Não que a altura fizesse diferença, mas havia nele uma verticalidade que ia além da estatura física. Era o tipo de homem que parece ocupar mais espaço do que deveria, não por arrogância, mas por peso. Como uma árvore velha que cresceu torta, mas fincou raiz funda. Tinha uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, rosto marcado pelo sol de décadas. A barba era curta, mal feita, não desleixo, mas falta de paciência com o espelho. Os olhos eram castanhos escuros e tinham aquela qualidade particular de olhos que já viram coisa demais. Enxergavam sem demonstrar muito. Ele estava de pé no meio do pátio, braços cruzados, olhando para ela sem nenhuma das cortesias que homens normalmente fingem ter. Qual das vacas? Disse ele, sem apresentação. Sem bom dia, a malhada que está no pasto mais próximo da divisa. Orelha direita caída, anda mais devagar que as outras. Ele ficou quieto por um segundo. Você veio até aqui para me dizer isso? Vim falar de negócio. Mas já que estou aqui, mencionei porque é o certo a fazer. O olhar dele mudou levemente. Não suavizou. Apenas recalculou. Que negócio? Preciso de trabalho. Entendo de gado. Sei fazer conta. Sei lidar com peão sem levantar a voz. Meu marido morreu e deixou dívida. Preciso de dinheiro antes que o coronel Hortêncio tome o que é meu. Severo não disse nada por um longo momento. Olhou para ela da mesma forma que provavelmente olhava para a terra que estava pensando em comprar, avaliando sem pressa, sem misericórdia.
Não tenho costume de contratar mulher para trabalho de fazenda. Eu sei, e não tenho por que mudar isso. Eu sei disso também. Amélia não baixou o olhar. Mas o senhor está perdendo gado e eu estou perdendo tempo. Se não quiser, diz que não quer e eu vou embora. Mas não me faça ficar esperando do lado de fora como se eu não soubesse o que vim fazer aqui. Algo passou pelo rosto dele. Não era aprovação. Era mais próximo de reconhecimento. O tipo involuntário, que acontece quando a pessoa faz alguma coisa que você esperava que não fosse capaz de fazer. Vem ver a vaca primeiro, disse ele. Depois eu decido. Não era convite, era teste. Amélia sabia disso. Seguiu ele sem dizer mais nada. A vaca estava exatamente como Amélia havia descrito. Orelha direita levemente caída, passadas curtas, úbere com leve vermelhidão no quarto traseiro direito que ficava visível quando o animal se movia. Amélia entrou no pasto sem pedir licença. Aproximou-se da vaca devagar, falando baixo, tocando o pescoço do animal antes de ir para o flanco. A vaca bufou, mas não recuou. Ela apalpou o úbere com cuidado, pressionando suave, depois mais firme. Mastite começa, menos de 48 horas. Ela se levantou, limpando a mão na saia. Se ordenhar a mão 3 vezes por dia, com pressa morna, tira do pasto comum para não contaminar as outras pelo barro, em 4 dias está resolvido sem perder o quarto. Severo estava parado na cerca, olhando. E se eu deixar como está? Em 4 dias perde o quarto. Em 6, perde a vaca se infeccionar. Ele não respondeu. Virou-se e caminhou de volta para a sede. Depois de uns passos, disse sem se virar. Entra, vou mandar fazer café. Não era amabilidade, era a avaliação continuando dentro de casa. Amélia seguiu. O interior da sede era limpo e escuro. Móveis pesados, madeira escura, nenhum enfeite que não tivesse função. A cozinha cheirava a fumaça e couro. Uma mulher velha, a cozinheira, não levantou os olhos quando eles entraram. Severo sentou à mesa, indicou com o queixo a cadeira do outro lado. Amélia sentou. Quanto você deve ao Hortêncio? Perguntou ele direto. 4 contos. Ele não demonstrou reação ao número. E o que você pode oferecer em troca de trabalho aqui? Toco a querência do gado leiteiro. Organizo o controle de parto, saúde do rebanho, rotação de pasto. Faço isso melhor do que qualquer peão que você já teve. E não sumo com dinheiro nem com gado. Isso é o que você faz. Perguntei o que você oferece em troca. Amélia entendeu a distinção. Trabalho honesto, sem pedir favor, sem causar problema. E se ao fim de 30 dias o senhor achar que não valeu, não cobro o período. Severo olhou para ela por um tempo que durou mais do que confortável. Você vai morar onde? Na minha fazenda. Venho cedo e vou tarde. A pé? Até consertar o cavalo, sim. Ele não disse que isso era tolice. Mas havia alguma coisa no silêncio que registrou a informação sem gostar dela. Você começa amanhã, disse ele finalmente. Às 5 da manhã. Se chegar depois das 5, eu considero que não veio. Não era acordo generoso. Não era sequer acordo cordial. Era exatamente o que ela precisava. Estarei aqui às 5. Amélia se levantou, sem esperar que ele a dispensasse. E o senhor manda tratar a vaca ainda hoje. Compressa pode ser feita com pano velho e água quente. Ela saiu antes que ele respondesse. Do lado de fora, enquanto o portão verde fechava atrás dela, ela respirou fundo. O ar era quente e cheirava a terra seca. Tinha 30 dias para provar alguma coisa e 60 dias para pagar uma dívida. As contas não fechavam ainda. Mas pelo menos havia uma conta para fazer. Isso já era alguma coisa. Amélia chegou às 4h50 da manhã, não por vaidade de pontualidade, mas porque sabia que homem como Severo Lacerda não esquecia quem chegava às 4h50 numa manhã de primeira semana. Esse tipo de coisa ficava registrado sem ser dito e ficava pesando no prato certo da balança quando chegasse a hora de decidir se ela continuava ou não. O portão estava fechado, mas não trancado. Ela empurrou e entrou. O pátio,
Estava na meia luz do amanhecer. Os cachorros a reconheceram, ou reconheceram que ela não vinha com medo, que é o que cachorro de fazenda aprende a ler primeiro. Farejaram os tornozelos dela e voltaram para seus lugares. A cozinheira, que ela descobriria mais tarde chamar-se Joana, estava acendendo o fogão a lenha. Não disse nada quando Amélia entrou pela porta da cozinha. Apenas indicou com o queixo a direção do pasto. Amélia foi. O trabalho era concreto e ela o conhecia melhor do que qualquer coisa. Nos primeiros 3 dias, mapeou o rebanho leiteiro. 37 vacas, das quais 4 com problemas que ninguém havia notado ainda. Uma com verme, uma com casco rachado, uma prenhe mais adiantada do que o registro indicava, e a malhada da mastite que estava se resolvendo com o tratamento que ela havia indicado. Não anunciou as descobertas de uma vez. Foi resolvendo uma por vez, deixando registro no caderno que pediu emprestado a Joana e que passou a ficar pendurado num prego na parede do estábulo. Cada vaca, cada data, cada tratamento, cada observação. No 3º dia, Severo parou no vão do estábulo e ficou olhando para o caderno por tempo suficiente para lê-lo inteiro. Não disse nada. Mas no 4º dia, havia um caderno novo pendurado no mesmo prego. Capa dura, folhas grossas, melhor do que o que ela havia pedido emprestado. Ela não agradeceu, ele não esperava que agradecesse. Era apenas reconhecimento funcionando da única forma que ele sabia operar, em silêncio e em coisa concreta. Os peões a trataram com a variedade usual de reações que ela já havia aprendido a catalogar ao longo dos anos. O mais velho, Firmino, ignorou sua existência por completa. Não foi rude, apenas agiu como se ela fosse uma ferramenta do estábulo, algo que estava lá e que não requeria conversa. O mais jovem, um menino de talvez 18 anos chamado Zacarias, foi o oposto. Ficava rondando com perguntas demais e atenção demais, o tipo de atenção que ela reconhecia como genuína, mas que precisava ser aparada antes de virar problema. Na primeira semana, quando Zacarias apareceu pela 3ª vez, numa manhã com uma dúvida que não era dúvida, mas pretexto, Amélia parou o que estava fazendo, olhou para ele diretamente e disse: "Você é bom com o gado. Precisa aprender a não desperdiçar isso ficando em volta de coisa que não te diz respeito." O menino ficou vermelho, mas não ficou magoado. Ela havia dito com cuidado suficiente. E depois disso, ele parou de rodear e começou a de fato aprender com ela, o que era muito mais útil para os dois. O 3º peão, Tobias, era mais complicado. Homem de uns 35 anos, jeito de quem estava na fazenda fazia tempo e acreditava que isso lhe dava alguma autoridade tácita. Não foi grosseiro, mas havia nos modos dele uma resistência passiva, o tipo que não discute na frente do patrão, mas enrola uma ordem de maneira que ela chega pela metade. Amélia notou. Não disse nada na primeira semana. Esperou. Na 2ª semana, aconteceu o que ela sabia que aconteceria. A vaca prenhe mais adiantada entrou em trabalho de parto numa noite de quarta-feira. Amélia havia anotado no caderno: observar com atenção a partir do dia 14. Possível parto adiantado. Era noite do dia 13, quando Zacarias foi bater na porta da sede com o rosto branco. "Dona Amélia, a moreninha está com problema. Ela já estava acordada. Dormia mal em cama alheia, mesmo quando a cama era a sua própria. Levantou sem demora, pegou o que precisava e foi. O parto estava complicado. Bezerro em posição errada, vaca exausta, sangue no chão do estábulo, que não devia ter aparecido ainda. Tobias estava lá parado, olhando com a expressão de quem não sabe o que fazer, mas também não ia pedir ajuda. Amélia não perdeu tempo. Trabalhou por 40 minutos. Não era a primeira vez que tinha os braços dentro de uma vaca. Não era fácil e não era limpo, e havia um momento em que ela pensou que ia perder os dois, mas a posição corrigiu. E o bezerro saiu, e a vaca resfolegou, e ficou quieta com o tipo de quietude que é alívio, não desistência.
Ela ficou ajoelhada no chão do estábulo por um momento, com os braços sujos de sangue até o cotovelo, olhando para o bezerro que já tentava levantar as pernas finas e trôpegas. Então percebeu que havia outra pessoa no vão do estábulo. Severo Lacerda estava parado na entrada. Não sabia há quanto tempo estava ali. Ele olhava para o bezerro, depois para ela, depois para o caderno na parede, onde estava anotado no dia 14, com letra clara: observar Moreninha. Parto adiantado provável. Ele não disse nada. Virou e foi embora. Mas na manhã seguinte, sem que nenhuma palavra fosse trocada sobre o assunto, o cavalo de Amélia, que havia ficado mancando na sua própria fazenda, apareceu no pátio do Cruzeiro do Sul, a ferradura consertada, o animal bem tratado. Ela olhou para o animal por um momento, depois foi trabalhar. A primeira vez que eles trocaram mais do que palavras funcionais foi por acidente, como costuma ser. Era fim de tarde de uma sexta-feira, o tipo de hora em que a luz fica laranja e o calor começa a alargar um pouco o pescoço. Amélia estava no pasto de divisa, verificando o bebedouro que havia transbordado por causa de uma tampa empenada, quando Severo apareceu pelo mesmo lado do pasto, fazendo não sabia bem o quê. Às vezes, ele simplesmente caminhava pela fazenda sem motivo aparente, e ela havia aprendido que provavelmente era o jeito dele de pensar. Ele parou a uns 10 metros. Olhou para a tampa do bebedouro que ela estava ajustando. Isso vai emperrar de novo na semana que vem, disse ele. Eu sei, precisa de uma nova. Essa dobragem está errada. Falei para o Firmino comprar no mês passado. Então o Firmino não foi. Silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer, mas o silêncio de quem está pensando em coisa que não é a que está sendo discutida. Como está a dívida? Disse ele depois de um tempo. A pergunta era direta demais para ter surgido assim, casual. Ela entendeu que ele havia pensado naquilo antes. Tenho 41 dias, disse ela. Com o que vou ganhar aqui, pago pouco mais da metade. O resto vou ter que negociar. Hortêncio não negocia. Eu sei. Então ainda não sei. Ele ficou olhando para a cerca de arame do fundo, que estava afrouxando em 2 pontos que ela também havia anotado no caderno. A luz laranja pegava no perfil dele de um jeito que tornava o rosto mais legível do que de costume. Havia cansaço ali, e algo mais fundo que cansaço. Por que você não vende o trecho que ele quer? Disse ele. Não era conselho, era pergunta genuína. Porque é o melhor trecho da fazenda. É onde o pasto tem água o ano inteiro. Se eu vender aquilo, o resto da terra não sustenta nem 10 cabeças de gado. Ela fechou a tampa do bebedouro no encaixe torto, que era o único possível por enquanto. E porque Benedito era fraco, mas a terra era da família dele faz 3 gerações. Não vou entregar para o Hortêncio o que não é dele, só porque o homem tem mais dinheiro do que eu. Severo virou o rosto para ela, olhou por um segundo com aquela qualidade de atenção que ele tinha, direta, sem fingimento. Isso é orgulho ou é certo? Ela pensou na pergunta de verdade antes de responder. As duas coisas. Mas o orgulho e o certo andam no mesmo lado dessa vez. Ele não disse que concordava, mas algo no modo como ele se virou de volta para a cerca disse que a resposta havia sido suficiente. Ficaram um pouco mais no mesmo pasto sem falar, cada um no seu canto, enquanto o sol terminava de cair. Não era conforto, mas era menos atrito do que havia sido até ali. Na terceira semana, Tobias fez o que ela havia esperado que fizesse. Chegou mais cedo, antes que ela chegasse, e moveu 2 vacas que ela havia separado para observação de volta para o pasto geral. Sem avisar, sem justificar, simplesmente desfazendo o que ela havia feito, como se o trabalho dela não valesse o espaço que ocupava. Quando Amélia chegou e percebeu, não foi direto a ele, foi ao caderno. Anotou o horário, o que havia sido movido e de onde. Depois foi até Severo, que estava na varanda tomando café com a expressão de quem ainda não estava pronto para lidar com gente. Uma coisa aconteceu hoje que precisamos resolver uma vez só, disse ela. Ele não perguntou o quê, só esperou. Ela explicou,
sem drama, sem acusação que fosse além do fato. Depois, esperou. Severo ficou olhando para o café por um momento. Tobias. Disse o nome devagar, como quem lembra de um peso antigo. Está aqui faz 8 anos. Eu sei. E provavelmente é bom no que faz quando faz direito. Mas se o que eu anoto no caderno pode ser desfeito por qualquer peão sem explicação, então o caderno não vale nada. E se o caderno não vale nada, o trabalho que faço aqui não vale nada. Severo ficou quieto por tempo suficiente para ela entender que ele estava pensando de verdade, não apenas esperando a conversa acabar. Eu falo com ele. Não precisa me defender. Só precisa deixar claro que a organização do rebanho tem uma responsável e que decisões sobre ela passam por mim primeiro. Ele olhou para ela com algo próximo de surpresa. Você não quer que eu resolva por você? Não. Quero que você estabeleça a regra. Resolvo por conta própria. A surpresa se transformou em outra coisa, mais próxima de respeito, mas ainda contida, ainda desconfiado de si mesmo. Tá bom, disse ele. Eu falo hoje. Ele falou. Ela não ouviu o que foi dito. Mas a partir daquele dia, Tobias passou a dizer bom dia quando ela chegava. Não era amizade, mas era o tipo de reconhecimento que, em fazenda, valia mais do que amizade. No fim da 3ª semana, Joana pôs um prato de comida a mais na mesa do jantar. Amélia havia ficado até mais tarde naquele dia por causa de um parto duplo. 2 bezerros, os 2 saudáveis, mas que haviam demandado presença constante desde a tarde. Quando terminou, o sol havia sumido faz tempo. Ela foi à cozinha pedir licença para buscar água. Joana indicou o prato com o mesmo gesto de queixo de sempre. Amélia sentou à mesa da cozinha e comeu sozinha enquanto Joana limpava o fogão. Não havia conversa. Mas havia, pela primeira vez, a sensação de ter um lugar para sentar no fim de um dia longo. Era pouco, era suficiente por agora. A história do primeiro casamento de Severo Lacerda não era segredo. Era apenas o tipo de coisa que ninguém mencionava na frente dele. Amélia soube pelos fragmentos que o sertão guarda, porque o sertão guarda tudo. Uma palavra de Joana aqui, uma meia frase de Firmino ali e o que ela já sabia antes de chegar, que era o que circulava em voz baixa nas casas da região. Teresa, assim se chamava, filha de um fazendeiro do município vizinho, 22 anos quando casou com Severo. Dizem que era bonita e que ria muito, que era o tipo de mulher que preenche o silêncio de uma casa sem nem perceber que está fazendo isso. Morreu no parto do primeiro filho. A criança também. O que Amélia não sabia, o que ninguém sabia por inteiro, só especulava, era o que havia acontecido nas horas antes. O que ela foi juntando lentamente foi que havia uma discussão naquela noite, que Severo havia dito alguma coisa ou feito alguma coisa, ninguém sabia ao certo o quê, e que Teresa havia ficado sozinha mais tempo do que devia antes que o médico chegasse. Se era verdade ou lenda do sertão que engrandece toda a tragédia, ela não sabia dizer. Mas o fato é que Severo Lacerda havia fechado a fazenda para visita, depois da morte de Teresa. Havia mandado embora os peões que eram amigos dela. Havia refeito a vida com a clareza fria de quem decidiu nunca mais deixar nada chegar perto o suficiente para machucar. Isso ela foi entendendo não pelas palavras, mas pelos gestos. Pela forma como ele nunca deixava nenhuma conversa descansar em território de sentimento. Pela forma como tratava a fazenda não como lar, mas como projeto, como se o afeto fosse um sistema de irrigação que ele havia desativado por ser ineficiente. E pela forma como ele às vezes a olhava quando não sabia que ela estava vendo. Foi na 4ª semana que o coronel Hortêncio reapareceu. Não na fazenda de Amélia, mas na de Severo. Ela soube, porque estava no pasto de divisa, quando o jipe do coronel passou pela estrada principal. Soube porque Zacarias, que era jovem demais para esconder a expressão, ficou tenso como corda de viola quando viu o veículo entrar pelo portão do Cruzeiro do Sul. Ela não perguntou, esperou.
Mais tarde, Joana disse enquanto catava feijão. Coronel foi falar com o patrão sobre compra de gado. Compra de gado, é o que ele disse. Amélia continuou ajudando com o feijão por um momento. E o que o patrão respondeu? Que não vende gado para o coronel faz 10 anos. Joana não levantou os olhos. E que não vai começar agora. Havia algo na voz de Joana que não era só relato. Era a forma como pessoas que vivem num lugar faz muito tempo passam informação. Não só o que aconteceu, mas o que significa. Hortêncio havia ido lá por outro motivo. A compra de gado era pretexto. Ela sabia disso sem precisar que ninguém dissesse. 2 dias depois, Severo a chamou. Não foi até o estábulo como costumava. Mandou Zacarias buscar ela na sede. Isso era diferente. Ela foi. Ele estava sentado à mesa com um papel à frente. Não a convidou para sentar, mas também não ficou de pé, o que seria mais hostil. Hortêncio foi aqui, disse ele. Eu sei. Ele olhou para ela por um segundo com algo próximo de irritação. Não com ela, mas com o fato de que ela sabia. Ele disse que você deve mais do que 4 contos. Que tem uma segunda dívida mais antiga que o Benedito escondeu. O estômago de Amélia se fechou, mas o rosto não demonstrou isso. Qual é o valor que ele disse? Mais 2 contos, com juros que ele calculou sozinho, que nem sei se são legais. 6 contos. Com o que ela ganhava no Cruzeiro do Sul, nos dias que faltavam, pagaria 2,5. Na melhor das hipóteses. Ela ficou quieta, processando. Você sabia dessa segunda dívida? Disse Severo. Não, verdade pura. Mas não me surpreende. Benedito escondia a conta como criança esconde bagunça. Severo olhou para o papel à frente. Hortêncio disse que se você não pagar tudo, ele vai pedir na justiça a penhora da fazenda, e que tem juiz na região que vai assinar. Ela sabia qual juiz. Todo mundo sabia qual juiz. Por que o senhor está me dizendo isso? Perguntou ela. Não era ingratidão, era pergunta real. Ele não tinha obrigação nenhuma de avisá-la. Severo ficou olhando para a mesa por um momento. Por que você está trabalhando aqui? E porque Hortêncio é o tipo de homem que cresce no espaço que as pessoas deixam. Não era solidariedade declarada. Era apenas Severo Lacerda dizendo do jeito que conseguia que havia um lado nessa disputa e que o lado dele não era o do coronel. Eu preciso pensar, disse ela. Tá bom. Ela foi até a porta, parou. Obrigada por me avisar. Ele não respondeu. Mas ela ouviu, enquanto saía, o som da cadeira dele se movendo. Como se ele tivesse querido dizer alguma coisa e havia decidido não dizer. Naquela noite, na sua própria fazenda, Amélia ficou sentada à mesa com o caderno de contas à frente. As contas eram simples e ruins. Mesmo que Hortêncio estivesse mentindo sobre a segunda dívida, e ela não tinha como saber, a situação com a primeira já era difícil. Com a segunda, era quase impossível. Havia uma opção que ela não havia considerado ainda, porque não queria considerar. Vender parte do gado que restava na sua fazenda, o que tornaria a operação dela praticamente inviável, transformaria a terra em terra sem propósito, mas levantaria dinheiro suficiente para segurar o prazo por mais 30 dias. 30 dias para encontrar outra saída. Ela não sabia se havia outra saída. Fechou o caderno. Foi até a janela. O sertão à noite era escuro e quieto e não oferecia conselho nenhum. O que aconteceu a seguir, ela não planejou e não foi capaz de impedir depois que começou. Era uma tarde de sábado. Ela havia ficado no Cruzeiro do Sul mais tarde que o costume, porque o parto duplo da semana anterior havia gerado complicação secundária em uma das vacas. Nada grave, mas que precisava de atenção. Quando terminou, o sol estava largo e ela estava cansada de um jeito que ia além do corpo. Estava lavando as mãos no tanque do fundo quando ouviu passos. Severo. Ela reconhecia o passo dele, pesado, regular, sem pressa. Ele parou a uns 3 metros. A pintada está bem? Está. Foi mais susto do que problema. Silêncio. O tipo de silêncio que às vezes ele deixava acumular sem aparente razão.
Ela havia aprendido que não era hostilidade, era apenas o ritmo dele. Severo Lacerda não falava para preencher vazio. Falava quando tinha o que dizer. Você vai perder a fazenda, disse ele. Não era cruel, era apenas ele chamando o fato pelo nome. Talvez. Não é talvez. Se Hortêncio for na justiça com o juiz que tem no bolso dele, é questão de tempo. Eu sei disso. Então por que fica? A pergunta chegou diferente do que ela esperava. Não era porque não aceita a oferta dele. Era porque fica lutando, com uma curiosidade que era mais pessoal do que prática. Ela secou as mãos no pano pendurado na cerca. Pensou na resposta de verdade. Porque se eu ceder agora, a próxima coisa que cedo fica mais fácil. E depois mais fácil ainda. Ela virou para ele. Tenho 43 anos de vida aprendendo a ceder para coisa que não era justa. Em algum momento, a gente tem que parar de praticar isso. Algo cruzou o rosto de Severo que ela não soube nomear. Era rápido demais. Apareceu e sumiu antes que ela pudesse ler direito. Você tem 43? A pergunta era tão inesperada depois do que ela havia dito que ela ficou um segundo sem responder. Tenho. Por quê? Eu pensei que você tinha menos. Ele falou isso olhando para a cerca, não para ela, com a expressão de quem disse mais do que pretendia. Amélia ficou quieta. O que havia acontecido ali era pequeno. Era a menor das coisas. Mas no mundo de silêncio e contenção que era Severo Lacerda, era equivalente a uma declaração. Ela não disse nada. Ele tampouco. Mas quando ela foi embora naquele dia, havia alguma coisa diferente no ar. Não mais leve, não mais fácil, mas diferente. Como quando o barômetro muda antes da chuva. Você não vê a mudança, mas sente que alguma coisa está se preparando para acontecer. O antagonista voltou na semana seguinte com força diferente. Não foi o coronel em pessoa. Foi a notícia que chegou pela boca de Dona Corina. Hortêncio havia contratado um advogado da capital. Havia entrado com pedido formal de penhora, alegando dívida não paga. E havia feito outra coisa, mais baixa. Havia espalhado em voz alta, nos lugares certos, que Amélia havia deixado a fazenda do marido morto deteriorar por má administração, que o gado dela estava doente, que ela era responsável pela morte de 3 cabeças que haviam morrido na época de Benedito, como se a culpa fosse dela, não dele. O tipo de coisa que não precisava ser verdade para funcionar. Só precisava ser dita no lugar certo, na hora certa, para que a dúvida começasse a trabalhar. Amélia ouviu isso e ficou quieta. Depois foi ao Cruzeiro do Sul, chegou mais tarde do que o costume e foi direto ao estábulo. Ela não era mulher de choro fácil. Não havia chorado quando Benedito morreu, não havia chorado quando Hortêncio apareceu com o sorriso de abutre, não havia chorado quando as contas não fecharam. Mas havia algo na mentira deliberada, na escolha de Hortêncio de não só tomar o que queria, mas de sujar o nome dela para que a tomada fosse mais fácil, que foi mais difícil de engolir do que todo o resto. Ela ficou no estábulo por um longo tempo, com a mão no pescoço da pintada, que estava se recuperando bem. Quando saiu, Severo estava no pátio. Ele a olhou. Viu alguma coisa no rosto dela. Não o choro, porque não havia choro, mas o que vem antes e depois do choro, que é mais honesto. Não disse o que foi, nem está bem. Disse, eu sei o que ele fez. Ela olhou para ele. Então você sabe que não é verdade. Eu sei que não é verdade. 4 palavras, ditas com a voz plana que ele tinha para tudo, mas ditas, ela assentiu. Uma vez, curto. Foram as 4 palavras mais importantes que alguém havia dito para ela em muito tempo. O advogado de Hortêncio fixou a audiência para uma quarta-feira. Amélia tinha 1 semana. Ela não tinha dinheiro suficiente para um advogado da capital. Tinha um homem da cidade, Dr. Anastácio, que fazia de tudo um pouco e cobrava o que podia. Que era honesto, mas não era bom o suficiente para enfrentar alguém contratado com o dinheiro de coronel. Ela foi ao cartório. Pediu cópia de todos os documentos da fazenda. Ficou 2 noites acordada lendo cada papel,
cada registro, cada anotação que Benedito havia feito e que ela havia guardado porque nunca jogava fora nada que fosse papel escrito. Foi no segundo dia de noite que encontrou. Numa carta antiga, folha amarela, dobrada 3 vezes, escondida dentro de uma Bíblia que não era lida fazia anos, estava a confirmação do primeiro empréstimo, com data, com assinatura e, crucial, com o valor original e a taxa de juros acordada. A taxa que Hortêncio havia aplicado era o dobro do que estava escrito. Não era a segunda dívida que sumia, era a primeira que encolhia pela metade. Ela ficou olhando para o papel por um longo tempo, com a lamparina tremendo um pouco no vento que entrava pela fresta da janela. Então foi dormir. Tinha trabalho cedo. Na manhã seguinte, no Cruzeiro do Sul, ela foi até Severo antes de ir ao estábulo. Ele estava na varanda com o café. Olhou para ela quando ela subiu os degraus. Notou alguma coisa no jeito dela de caminhar, mais direto do que o costume, com aquela qualidade de pessoa que encontrou o chão embaixo dos pés depois de tempo caminhando em terreno movediço. Ela pôs a carta sobre a mesa. Ele leu. Leu de novo. Ficou olhando para o papel. Isso corta a dívida no meio. Sim, e se Anastácio conseguir contestar a segunda dívida, que eu não tenho evidência que existe de fato, o que fica é pagável com o que tenho. Severo pôs o café para baixo. Ficou olhando para o horizonte com aquela expressão de quem está calculando coisa que vai além de número. Hortêncio não vai aceitar isso quieto. Não vai. Ele vai usar o juiz de qualquer forma. Vai tentar. Mas com o documento fica mais difícil. E se Anastácio protocolar antes da audiência... Anastácio não é rápido. Eu sei. Ela pegou o papel de volta, dobrou com cuidado. Mas é o que tenho. Severo ficou quieto por um longo momento. Deixa eu fazer uma coisa, disse ele. Que coisa? Tenho um contato em Belo Horizonte. Advogado que me ajudou num litígio de terras anos atrás. Homem sério. Ele disse isso sem olhar para ela, o que era o jeito dele de dizer coisa que o deixava desconfortável. Posso mandar telegrama ainda hoje. Amélia ficou quieta. Era oferta grande, maior do que ele estava fazendo parecer. Homem que tem contato em BH não usa esse contato por qualquer razão. É capital de relacionamento que se gasta com cuidado. Por que você faria isso? Perguntou ela. Ele demorou a responder. Porque é o certo. A mesma resposta que ela havia dado quando ele perguntou se a resistência dela era orgulho ou certo. Ela reconheceu isso. Não soube se ele havia feito de propósito. Se o advogado cobrar, eu pago quando puder. A gente resolve isso depois. Ele se levantou, pegou o chapéu que estava pendurado na cadeira. Agora vai trabalhar. Eu mando o telegrama. O telegrama foi. A resposta veio no dia seguinte. O advogado, Dr. Edmundo Faria, nome que ela descobriu quando Severo mostrou a resposta, dizia que se eles pudessem enviar cópia do documento e dos registros da dívida pelo correio urgente, ele avaliaria ainda naquela semana. Amélia passou a tarde copiando os documentos com a mão mais cuidadosa que tinha. Severo ficou na mesa da sala fazendo o que costumava fazer. Nada aparente, mas presente. Às vezes, ele se levantava para ver o que ela estava fazendo. Uma vez corrigiu um número que ela havia copiado errado. Não disse isso com crítica. Disse como quem passa o olho e vê. Aqui está um 3, não um 8. Ela olhou. Era um 8. A letra de Benedito era realmente ruim. Obrigada. Trabalharam lado a lado até o anoitecer. Não era intimidade. Era proximidade de propósito, que é uma coisa diferente e às vezes mais sólida. Foi durante esse tempo que ele contou. Não foi planejado. Foi a maneira como certas coisas vêm. Não porque a pessoa decidiu falar, mas porque o silêncio em volta havia ficado do tamanho certo e a coisa que precisava ser dita encontrou espaço. Ela havia perguntado, sem muita expectativa de resposta, por que ele havia se fechado para visitas depois da morte da esposa. Ele ficou quieto por tempo suficiente para ela pensar que ele não ia responder. Então disse, porque eu poderia ter chegado antes. Ela não perguntou o que isso significava. Esperou. Teresa começou o trabalho de parto no começo da tarde. Eu estava na parte de trás da fazenda, longe.
Ela mandou chamar, mas eu tinha discutido com ela naquela manhã. Coisa boba, não lembro mais nem o quê. E fiquei com raiva. Não voltei logo. Ele falou devagar, como quem conta coisa que contou muitas vezes para si mesmo e poucas vezes para outros. Quando cheguei, ela já estava com problema. O médico demorou mais ainda. Silêncio. O menino nasceu morto. Ela... Durou algumas horas. Amélia ficou com os olhos nos documentos à sua frente. E você se culpa pela demora. Não é culpa, é fato. Se eu tivesse voltado quando mandou chamar, o médico teria chegado antes. Talvez não mudasse nada. Talvez mudasse tudo. Você não sabe. Ele disse isso com uma serenidade que não era paz. Era apenas exaustão de carregar peso por muito tempo. E é isso que não passa. Se eu soubesse, de um jeito ou de outro, já teria passado. Amélia ficou quieta por um momento. Meu marido demorou 3 dias para voltar quando eu perdi meu segundo filho. Ela disse isso sem drama como fato. Fui ao médico sozinha. Voltei sozinha. Fiz o luto sozinha. Pausa. Não é a mesma coisa que o que você viveu. Mas entendo o que é carregar um peso que não tem resposta certa. Severo a olhou. Ela não estava comparando dores. Estava apenas dizendo, sei o que é peso sem resolução. E dizendo de um jeito que não pedia nada em troca. Não conforto, não reciprocidade. Ele assentiu levemente. Uma vez, voltaram aos documentos. Mas havia alguma coisa diferente na sala agora. Como quando você abre uma janela que estava fechada faz tempo. O ar que entra não é milagroso, mas é diferente do que estava antes. A audiência era na quinta-feira. Dr. Edmundo Faria não pôde comparecer pessoalmente. Distância era grande e tempo era curto, mas enviou por telegrama e depois por carta rápida uma avaliação detalhada, com argumentos técnicos que Anastácio poderia usar, e uma cópia do que ele havia pesquisado sobre a taxa de juros aplicada por Hortêncio. Havia precedente jurídico que a considerava abusiva, acima do limite praticado na região. Não era garantia, era munição. Amélia foi à audiência com Anastácio. Severo não foi. Ela não havia pedido que fosse e ele não havia oferecido. Havia um limite naquilo, uma clareza de que isso era dela para resolver. O juiz era o que todos sabiam que era. Sentou com a expressão de quem já sabe a conclusão antes de ouvir o argumento. Hortêncio estava lá com o advogado dele, chapéu na mão, aquele sorriso. Anastácio apresentou o documento, a taxa original, o precedente que Edmundo havia encontrado. O advogado de Hortêncio tentou desqualificar o documento, disse que podia ser falsificado, que não havia testemunha. Amélia se levantou. O juiz disse para ela se sentar. Ela ficou de pé. O documento tem o carimbo do cartório de registro do Sr. Benedito Furtado, de 1908. Pode ser verificado nos arquivos. Ela manteve a voz firme, sem raiva, sem tremor. E se o doutor quiser argumentar que fui eu quem falsifiquei um documento de 15 anos atrás, sugiro que pense bem antes de fazer essa acusação formalmente. Silêncio no cartório. O juiz olhou para o documento. Para o carimbo. Para o advogado de Hortêncio. Não poderia ignorar o carimbo. Não na frente de outras pessoas. Isso ficaria registrado. E cartório era o tipo de coisa que outras pessoas podiam verificar. A segunda dívida, a que Hortêncio havia inventado, foi arquivada por falta de documentação. A primeira foi recalculada com a taxa original. O que ficava devia 1,200 conto, num prazo de 90 dias. Não era vitória completa, mas era real. Quando ela saiu do cartório, o sol estava alto e o calor pesava como de costume. Hortêncio passou por ela no lado de fora. Não disse nada, mas o olhar dele disse tudo o que ele não ia dizer em público. Isso não acabou. Ela soube que ele estava certo. Homem assim não parava por causa de um documento, mas havia uma diferença entre antes e agora. Antes, ela enfrentava isso sozinha com dívida impossível. Agora, enfrentava com dívida possível e com o entendimento claro de com quem contava e com quem não contava. Isso não era segurança, mas era chão.
Ela foi direto ao Cruzeiro do Sul. Severo estava no pátio quando ela chegou. A postura dele, parado, voltado para a entrada, como quem esperava sem admitir que estava esperando, disse mais do que qualquer pergunta. Ela subiu do cavalo. 1,200 em 90 dias, disse ela. A segunda dívida foi arquivada. Ele ficou olhando para ela por um momento. E Hortêncio, não vai aceitar quieto? Não. Ele concordou com isso sem hesitar. Mas hoje você ganhou. Ela assentiu. Havia algo no ar entre eles que não havia antes da audiência. Não diferença dramática, mas um tipo de ajuste, como quando duas peças que não estavam bem encaixadas encontram o encaixe certo por pressão gradual. Ele não disse, eu sabia que você conseguia. Não disse nada de incentivo ou de afeto declarado. Disse, o bezerro da moreninha está engordo. Vai ser bom animal. Ela olhou para ele. Aquele jeito esquisito de celebrar, através da fazenda, através do gado, através da coisa concreta que existia no mundo deles. Eu sei. Ela amarrou o cavalo. Vou ver a pintada antes de ir. Tá bem. Ela foi ao estábulo. Ele ficou no pátio. Mas quando ela voltou 20 minutos depois, ele ainda estava lá. Não havia motivo prático para ele estar no pátio 20 minutos depois. Ela não disse nada sobre isso. Ele tampouco. Mas nenhum dos dois fingiu que não havia acontecido. O novembro virou dezembro e a seca começou a ceder. Não de vez. O sertão não cede de vez, nem a seca, nem nada mais. Mas começaram as chuvas de tarde. Aquelas que chegam com trovão longe e cheiro de terra molhada que o nariz reconhece antes dos olhos verem a nuvem. O gado ficou mais quieto. O pasto começou a mudar de cor nas beiradas. Amélia continuou no Cruzeiro do Sul. Não havia sido formalmente discutido. O prazo de 30 dias havia passado sem que nenhum dos dois o mencionasse. Ela havia continuado aparecendo às 5 da manhã. O trabalho havia continuado existindo. E Severo havia continuado pagando no fim de cada semana. Não havia nada mais do que isso dito em palavra. Mas em fazenda, quando coisa não precisa ser dita para continuar existindo, é porque tem raiz. Hortêncio fez mais uma tentativa. Mandou 2 capangas até a fazenda de Amélia. Não com violência, mas com o tipo de presença que é ameaça sem ser declarada. Chegaram, olharam em volta, disseram que o coronel queria saber se ela havia mudado de ideia sobre o trecho de divisa. Ela estava sozinha na fazenda naquele dia, com 2 peões dela que eram mais velhos do que úteis. Disse que não. Eles foram embora. Ela ficou olhando para a poeira que os cavalos levantaram no caminho. Na manhã seguinte, chegou ao Cruzeiro do Sul e encontrou Severo com Firmino, o mais velho dos peões, conversando com expressão de decisão tomada. Quando ela se aproximou, Severo disse, Firmino vai ficar 3 semanas ajudando na sua fazenda. Ela parou. Não pedi isso. Eu sei. Ele não havia pedido licença nem oferecido como favor. Havia decidido. Mas você está sozinha lá. E Hortêncio não vai deixar assim. Eu consigo lidar. Amélia. Ele raramente usava o nome dela. Quando usava, vinha com um peso diferente. Não mais leve, mas mais direto, como linha de horizonte quando não tem nuvem na frente. Firmino vai. Não é porque você não consegue, é porque você não deveria ter que conseguir sozinha. Ela ficou olhando para ele. Havia uma diferença enorme que ela sentiu e que ele provavelmente sentiu também, entre deixa que eu resolvo e o que ele havia dito. O que ele havia dito reconhecia que ela era capaz. Dizia apenas que capaz não precisa ser sinônimo de sozinha. Ela olhou para Firmino. O velho peão olhou de volta com a expressão constante que tinha. Tudo bem, Firmino, disse ela. Tudo bem, dona Amélia. Então, obrigada. O que veio a seguir foi lento e não tinha nome ainda. Não era amor da forma que histórias de amor normalmente descrevem. Não havia declaração, não havia momento em que os dois se olhavam e súbito tudo ficava claro. O que havia era a forma mais honesta de afeto que pessoas marcadas por perda conseguem construir. Atenção acumulada, atos pequenos com peso grande, presença que não era requerida, mas que continuava aparecendo.
Havia a tarde em que choveu forte de repente e ela estava no pasto longe e ele foi com o pano de chuva. Não porque ela não sobrevivia sem ele, mas porque havia pano de chuva disponível e ela estava se molhando sem necessidade. Havia a manhã em que ela chegou com dor de cabeça evidente. Não disse nada, mas o jeito como ela piscava contra a luz disse. E ele, sem nenhum comentário, mudou o trabalho dela para dentro do estábulo naquele dia, onde a luz era mais suave. Havia a noite em que ele a encontrou saindo tarde, depois de um parto que havia sido difícil, e ficou do lado de fora do estábulo com os 2 cavalos prontos, incluindo o dela, sem ter sido pedido. Ela tinha montado, e eles haviam cavalgado lado a lado pelo primeiro trecho do caminho, até onde os caminhos divergiam, em silêncio. Não o silêncio desconfortável de início. O silêncio de pessoas que aprenderam a existir no mesmo espaço, sem precisar preencher esse espaço com palavra. Quando os caminhos se separaram, ele havia parado o cavalo. Amanhã tem que ver a baiana. Acho que está prenhe mais adiantada do que parece. Vejo logo cedo. Tá bom. Ela havia ido embora. Mas havia algo naquela parada, aquela brevidade, aquele motivo técnico que não era o motivo real, que ficou na cabeça dela mais do que ficaria se ele houvesse dito coisa maior. O dinheiro foi sendo pago. Com o salário do Cruzeiro do Sul e com a venda de 12 cabeças do próprio rebanho, escolha que doía, mas que era necessária. Ela chegou ao fim de fevereiro com a dívida quitada. Não foi ao cartório sozinha. Dr. Anastácio foi com ela, com o documento assinado por Hortêncio, que havia assinado com a cara de quem morde limão e não pode cuspir, certificando que a dívida estava encerrada. Ela ficou parada do lado de fora do cartório, com o papel na mão por um momento. Não sentiu triunfo. Sentiu o tipo de alívio que vem depois de muito tempo carregando peso. Não alegria, mas leveza. E leveza depois de peso é coisa diferente de felicidade, mas não é menos real. Quando ela voltou ao Cruzeiro do Sul naquele dia, era mais cedo do que o costume. Severo estava na sede. Ela foi até lá, algo que raramente fazia sem motivo de trabalho. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Ela pôs a cópia do documento sobre a mesa. Ele olhou para o papel, para ela. Acabou? Disse ele. Acabou? Ele ficou quieto por um momento. E agora? A pergunta poderia ser sobre a fazenda dela, sobre o trabalho, sobre os planos. Mas havia algo na forma como foi feita, a pausa antes, a maneira como ele a olhou, que sugeria que a pergunta era maior do que qualquer uma dessas coisas. Amélia sentou na cadeira que estava do lado, sem ser convidada. Agora eu fico, disse ela. E não estava falando só da fazenda. Severo ficou olhando para ela por um longo tempo. Tinha aquela expressão que ela havia aprendido a ler ao longo dos meses. Não a expressão de homem que não sente, mas a expressão de homem que sente e tem muito medo do que sentir pode fazer. Eu não sei ser diferente do que sou, disse ele finalmente. Não era desculpa. Era aviso honesto. Eu não pedi que fosse. Ela estava cansada de andar em redor das coisas, cansada de viver em linguagem de margem. Você é difícil, fechado e carrega coisa que provavelmente nunca vai largar de vez. Eu sei disso. Pausa. Mas você manda buscar meu cavalo quando está mancando. Você me avisa quando o Hortêncio está tramando. Você manda o Firmino sem que eu peça. Ela o olhou diretamente. E você fica esperando no pátio quando não precisa esperar. Severo ficou quieto. Havia no silêncio a qualidade de homem que foi apanhado dizendo verdades sem querer. Você vai continuar vindo, disse ele. Não foi pergunta. Se você quiser que eu venha. Ele se levantou. Foi até a janela. Ficou um momento com as mãos atrás das costas, olhando para fora, para a fazenda, para o gado que pastava no pasto de cima, para o céu que tinha aquele azul específico de final de chuva. Tenho uma querência vazia do lado norte, disse ele. Voz plana. Boa terra, perto de água. Não estou usando direito. Ela esperou. Se você quisesse, podia trazer o restante do seu rebanho para cá. Trabalhar a querência de lá como sua, dentro da fazenda.
Era a proposta mais prosaica de qualquer coisa que ele poderia ter dito naquele momento. Era também, vindo dele, muito mais do que qualquer declaração. Amélia ficou olhando para as costas dele por um momento. "Isso é uma forma de me pedir para ficar?" disse ela. Ele virou. Tinha no rosto a expressão de quem foi apanhado sendo transparente e não está feliz com isso, mas também não vai recuar. Sim, uma palavra, direta, sem adorno. Amélia levantou. Foi até a janela, não perto demais, mas próxima o suficiente para que ficasse claro que estava escolhendo ficar ali, no mesmo espaço. Preciso pensar no número de cabeças que o pasto aguenta antes de trazer o rebanho. Disse isso olhando para a querência do norte, que daqui se via no canto do horizonte. E preciso que você entenda que o que é meu continua sendo meu. A terra aqui pode ser sua. O gado que trouxer é meu. Entendo isso. E quando você achar que sabe mais do que eu sobre o que está no meu rebanho, que vai acontecer, você vai ouvir o que eu tenho a dizer antes de decidir. Ele ficou um momento com aquele jeito de quem quer discordar, mas está calculando se vale a pena. Tá bom, tá bom. Ficaram um momento assim, lado a lado na janela, olhando para a fazenda que era dele e para a terra que poderia ser deles, com a distância de 2 palmos entre eles, que não era desconforto, mas ainda era distância necessária. Tinha passado 5 meses desde a manhã em que ela havia chegado com poeira até o joelho e dito que sabia de uma vaca com mastite. 5 meses era pouco para a maioria das coisas que importam. Era suficiente para que ela soubesse que esse homem difícil, fechado, carregado de culpa, que não encontrava perdão, esse homem que mandava buscar cavalo sem pedir crédito e ficava esperando no pátio sem admitir que esperava, era o tipo de pessoa que, uma vez que dava a palavra, não a quebrava. Era suficiente para que ele soubesse que essa mulher que chegava às 4h50 da manhã, que não pedia proteção, mas aceitava a companhia, que dizia as coisas difíceis sem drama e as coisas simples com peso, essa mulher não era do tipo que precisava de salvação, e que era exatamente isso que ele havia precisado encontrar, sem saber que precisava. Dona Corina, quando soube, disse que havia sabido desde o início. Firmino disse que a fazenda estava melhor. Zacarias ficou feliz de um jeito aberto e jovem que nenhum dos dois soube bem como receber, mas que era bonito assim mesmo. Tobias disse bom dia com 1 milímetro a mais de calor do que o costume. E Joana pôs 2 pratos na mesa da sala. Não na cozinha, na sala. Nenhuma palavra foi dita sobre isso, mas era a coisa mais declarada que havia acontecido naquela casa faz muitos anos. No primeiro jantar, eles ficaram um longo tempo sem conversa, do modo que era natural para os dois. Depois Severo disse: "A baiana vai parir em 2 semanas. Talvez antes. Eu vi hoje à tarde. Ela serviu o prato sem cerimônia. Se for antes, pode ser parto difícil. O bezerro está grande. Você vai estar aqui." Não era pergunta, mas era diferente das não perguntas de antes. Antes havia controle na afirmação. Agora havia confiança. "Vou estar." A lamparina fazia sombra na parede. Do lado de fora, a fazenda fazia os sons que fazenda faz à noite. O gado quieto, o vento na cerca, os cachorros nos seus lugares. Não era paz completa. Havia ainda Hortêncio, que não era do tipo que sumia. Havia ainda a terra dela, que precisava de mais trabalho do que tinha mão para fazer. Havia ainda o peso que Severo carregava, que não sumia com companhia, apenas ficava menos solitário. Havia muito que ainda não estava resolvido, mas havia também essa mesa, esse jantar, esses 2 pratos que Joana havia posto na sala. E havia, mais importante do que qualquer declaração, a certeza mútua, não dita, mas presente como o cheiro de terra após chuva, de que amanhã ela chegaria às 5 da manhã e ele estaria lá, que o trabalho continuaria, que a fazenda continuaria, que a vida teimosa como é continuaria, e que dessa vez nenhum dos dois continuaria sozinho.